Olá, estamos de volta. O capítulo 27. O trabalho, enfim. Olha lá que interessante. É aqui, no capítulo 27, que André Luiz começa a falar das atividades que ele vai realizar. Eles estão ouvindo um pobre de um velhinho gritando pelo Tobias, lá naquelas câmaras de retificação, onde chegam os que vieram do umbral e são abrigados. Na verdade não é quarto, não é uma coisa assim, faz lembrar, sem que ele diga que seja isso, em uma condição bem melhorada, mas faz lembrar aquela masmorra, aquelas regiões de prisão em alguns palácios ou alguns castelos, não é? Que ficavam no subterrâneo. É claro que não é uma masmorra onde as pessoas ficam presas, mas é um lugar mais escuro. E ali estão verdadeiros cadáveres em espírito, farrapos humanos, como André Luiz conta. E agora eles estavam falando sobre o Ribeiro, não é? E o Tobias, que é o enfermeiro responsável, vendo a condição dele, comenta com o André Luiz. O pobrezinho permanece nesse pesadelo em não reconhecer as pessoas, em não identificar a sua própria situação, porque como alma, ela ainda pouco mais vê e ouve do que as próprias aflições. Ela estava ainda presa a ela mesma. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Aí o André já estava querendo ficar fazendo uma pesquisa. Por que será que o Ribeiro ficou assim? Será que ele fez muita besteira? Só que ele se lembrou da Dona Laura. André, não fique querendo vasculhar a vida dos outros. Aproveite e se ofereça, trabalhe. Depois, mais adiante, você aprende a pesquisar. Mas agora, mate essa vontade, essa curiosidade vazia e seja útil. Tobias, então, diante do André silencioso, que havia aprendido as lições de Dona Laura, ele dirige ao doente algumas palavras generosas, prometeu que ia ajudá-lo, providenciar recursos para a melhoria e pediu a ele que não se aborrecesse, não é? Por estar ali preso na cama. Aí o doente acalmou um pouquinho, agradeceu e seguimos para as outras numerosas filas de camas bem cuidadas e que, como diz André Luiz, tinha um odor extremamente nauseante. Olha só o que André Luiz fala aqui, acompanhe o texto. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais daqueles que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e muitas vezes sob o império de baixos pensamentos. Foi quando então o Tobias explicou que aquelas câmaras estavam reservadas especificamente às entidades de natureza masculina. E eu então, diz André, comecei a escutar todo mundo chamar Tobias, Tobias, Tobias aqui, Tobias ali, por favor, me ajuda, me socorre. Uma confusão, todo mundo chamando e todo mundo se queixando. Não suporto mais, estou com muitas dores. O coração ferido diante do sofrimento de tantas criaturas me fez perguntar a Tobias: meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que estes quadros angustiosos? E então Tobias respondeu, veja a resposta interessante. Não devemos observar aqui somente dor e desolação, André. Não. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos, André, que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem está centralizada onde centralize ele o próprio coração. Estes são contrabandistas da vida eterna. Como assim? Perguntei
contrabandistas da vida eterna? É, respondeu Tobias em voz firme. Acreditavam eles, André, que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes a oportunidade para novos disparates. Foram negociantes imprevidentes, esqueceram de trocar as posses materiais em créditos do espírito. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Olha só, contos de réis, dólares, reais, que nós sabemos trocar quando vamos viajar. E nos esquecemos que todos vamos viajar de volta ao mundo do espírito, mas não arrumamos a moeda adequada que vale lá. E isto serve para a gente. Nossa atitude na terra se refletirá na forma pela qual nós estaremos sendo acolhidos. E você vê que Tobias fala para o André. Todos os que estão aqui são os negociantes imprevidentes, os que gozaram, os que quiseram o mundo contrabandear para o lado da vida espiritual os mesmos bens. E só mais tarde descobriram que isso não era possível. Vamos pensar um pouco? No próximo bloco nós terminaremos o capítulo 27. Fique conosco.